estamos aqui de volta hoje para bater um papo. Hoje a nossa conversa é sobre colaboração dentro do universo criativo, como que isso impacta no trabalho individual, né, do profissional criativo, do designer, do criativo da agência, do estúdio. Sim. E aí, meninos? Olha, muita coisa para se falar sobre isso, né? Sim, são muitos eu acho que assim, são vários pontos de vista que a gente pode trazer. De fato. Quando a gente começou a pensar, eu lembro que a gente falou, poxa, qual que vai ser a nossa próxima pauta, do que a gente, né? E tem um assunto que sempre vem à tona nas nossas conversas aqui da agência, que é o lance do trabalhar em conjunto, das pessoas que trabalham sozinhas e das pessoas que trabalham em conjunto. Então, sim, a gente partiu disso, não foi isso, meninos? Foi bem isso. E aí a gente começou a pensar e assim, é meio que voltar no tempo e até questionar um pouco como que era o formato de trabalho lá atrás, né? Eu até começando a falar um pouquinho de agências, eu sou um pouco mais antiga aqui de casa, né? O Davi também tem um pouco mais de tempo de agências, de vida de agência. E lá atrás a gente tinha muito lance da dupla de criação, dos grandes artistas, do criativo, que não podia ser intocável quase, né? Ficava ali, sim, naquele formatinho clássico, naquela ali. Dupla de aquele trabalho ali da dupla de criação, e como isso era bem, isso era valorizado dentro da agência, e eu acho que até hoje, claro, o criativo e esse artista e esse cara, né, que faz esse trabalho, ele é muito valorizado. É que hoje eu acho que a gente tem outras formas de olhar tudo isso. E só que nessa transição, muita gente se atrapalhou, né? Tem agências que ainda trabalham no sistema de dupla, sem poder muito mexer ali naquele criativo. Então, eu queria que a gente conversasse um pouquinho disso, vocês me falassem o que vocês acham. Pegando até esse gancho da dupla de criação, eu tentando assim voltar lá atrás, lá no começo de agência, tinha muito esse aspecto de o diretor de arte ali, o redator, a dupla, muitas vezes, eles tinham muito lance de zelar uma reputação, ou criar uma reputação, ou transcender a reputação deles, assim, sabe? Tipo, então, muito pouco se era dividido, porque tinha esse lance do tipo, o designer tal faz aquilo. Tem a assinatura do cara, né? Exatamente, a assinatura. Feito por ele, sim. E eu acho que isso acabou ficando muito tóxico pro ambiente, cara. Porque, nossa, era muito difícil eram pessoas intocáveis, assim, tipo, de pouco acesso. E faziam questão de ser soberba, assim, dentro do espaço, né? Sabe o que eu lembrei agora, meninos? Nada a ver, mas preciso falar. Sabe aquela série... aquela série Mad da Men. Netflix? Isso! O ator principal, o protagonista, o bonitão lá, ele é o criativo, né? Ele é o criativo da agência. E ele é o cara de maior status dentro do lugar, né? A personificação do clássico criativo de agência. De quando que é aquela série? Pra quem não conhece, é uma série que tá no Netflix. É isso mesmo, quando né, ela meninos? foi filmada ou quando ela se não, passa? ela já tá no Netflix há um tempão, mas ela é de 1960, né? Década de 60, 70 que passa? Acho que é 50, 60. Porque eu sei que tem o lance do cigarro, do status do fumar e as campanhas, ela né? Começa assim. Isso. Então, se a gente for ver, né, até pensando nessa história do ego e a gente for voltar lá atrás, a série mostra muito isso, né? De como que funcionavam as agências de publicidade, que eram só assim denominadas, né? E esse cara, ele era um VP, né? Ele era o cara que ficava ali numa super sala maravilhosa, porque ele precisava
ter uma ideia, né, Sim. a eureka ali para aquela campanha, para aquele desafio ali de comunicação deles. Então eu acho que isso veio nos anos. Eu, quando fiz faculdade, eu sou formada em design. Quando eu fiz faculdade, o pessoal do design tinha, como eu posso dizer, tinha o pessoal da publicidade. Certo. E tinha ali uma confusão, sabe, dos criativos, do que era o designer, do que era o cara de publicidade, porque muito designer já estavam dentro das agências, né? Uhum. E aquela história do criativo ainda era uma coisa que a faculdade, que a universidade falava dentro da faculdade de publicidade, por exemplo. Sim. Eu lembro que pra gente era muito esquisito olhar aquilo, sabe? Porque a gente tinha uma outra forma de conduzir, né? Tinha uma outra visão já. E os professores, porque o que acontece? Os docentes ali que imprimiam todo esse universo, toda né, essa atmosfera do criativo, tanto que tinha até eles dividiam. Eu lembro que o curso de publicidade lá no Mackenzie era dividido em dois. Você entrava todo mundo junto e o pessoal era dividido em dois. Depois iam para marketing e uma galera para criação. Vocês desculpem se alguém aqui me ouvir e eu estiver falando bobagem, mas era mais ou menos isso. E porque o cara de criação, ele era um cara que ficava ali, tinha um outro jeito de pensar. E quando a gente sentava para conversar, a gente percebia que eram formas diferentes de olhar o mesmo problema. Sim. Mas todo mundo estava criando, né? Sim. Então, na prática. De alguma forma, né? De alguma forma, estava todo mundo criando por enfim, dentro de um projeto, de acordo com o que você ia trabalhar. Só que essa história do eu fiz, eu já, não só na faculdade, mas no meu trabalho, eu já me dei de cara com pessoas que não queriam nem que você opinasse, nem que você conversasse sobre. Então, era muito, eu acho que talvez ainda assim, né? Era muito sensível essa relação do criativo, né? Muito frágil. Sim. E aí a história foi mudando, né? Dentro da Mood a gente nunca teve isso. Na verdade, quando chegava alguém que tinha essa história desse problema do trabalhar junto, do trabalhar, né? Com o grupo, já não se encaixava por conta do perfil da agência que sempre caminhou de uma outra forma. Eu como um pouco mais antigo como você, né, passei por essa construção de, tipo, preciso ter um nome a zelar, tipo, eu sou o diretor criativo daquela agência, então as pessoas precisam ter um ponto de referência e tal, essa baboseira toda, né? Mas uma coisa que me fez quebrar algumas paredes, assim, tipo, que fique claro, né? Tipo, eu não tô querendo julgar, fazer juízo de valor de quem ainda acredita nesse formato. Acredita nesse formato, exatamente, acredita nesse formato. É que eu acho que são formatos de trabalho diferentes. Exato. Ainda existe. Acho que assim, é importante dizer que ele ainda existe em muitas agências. E muito lugar é valorizado, né? Sim. Enfim, mas como a gente não acredita nisso, né? Eu consegui entender muito depois, quando eu comecei a estudar sobre o design thinking. De que a colaboração é a baseline, assim, tipo, é o ponto de partida pro sucesso de determinado projeto, de determinado... do que você tá, tipo, tentando desenvolver ali. Da menor parte do que você tá, tipo, trabalhando. Se não houver a colaboração dentro do DT, tipo, não vai pra frente, né? Eu acho legal, se a gente for pensar nas agências, Davi, essa história do design thinking e desse modelo mental, né, de trabalho, ele é uma coisa recente. Se a gente for ver, eu acho que ele porque veio com o lance das startups lá do Vale do Silício, daquele boom que a gente teve alguns anos atrás. Quantos anos fazem isso, gente? Vocês têm noção? Porque parece que é tão perto, mas ao mesmo tempo tão longe, né? Cara, acho que deve esperar sei uns lá, 10 anos. Uns 10 anos no máximo, uns 8 anos, por aí, por aí. acho. Não tenho certeza, mas mais ou menos isso. Eu acho que veio muito com a história das redes sociais também, né? Eu acho que as coisas começaram a caminhar meio que juntas.
todo Sim. esse, Uhum. toda essa coisa das startups e desses negócios de tecnologia que começaram a bombar. Quando veio o Facebook, ele veio muito em função disso, né? Uhum. Dentro dessa história do compartilhar, Sim. do se Colaborativo, comunicar do de forma comunidade, né? compartilhada, Dessa né? Em necessidade, né? rede. Exato. Eu acho que é uma coisa que veio caminhando junto. E a gente estava no meio desse bolo, né? Todos nós Uhum. ali no meio desse bolo. E aí a gente começa a se questionar mesmo, né? O que são essas... Como essas pessoas estão pensando, né? Por que eles fizeram isso? Olha que case animal aqui. De que forma que ele conduziu isso? Aí que você vai atrás e o design thinking vem mudando a forma que a gente olhava mesmo o usuário, né? Eu acho que impactou diretamente, assim, dentro das agências, foi um grande divisor de águas. Sim, Uma Hoje, forma de olhando. pensar na colaboração é o, quando veio a mudança, a transformação de como é pensado o marketing e a relação com o mercado, né? Tipo, quando a gente passou a colocar o consumidor, né, em ponto focal ali, a gente mudou as estratégias. Não, foi, acho que para mim, né, é o ponto de partida, tipo, de colocar a colaboração como a ferramenta que vai uhum. aproximar, tipo, as agências do consumidor e tal. E sem essa colaboração não existe, né? Essa, essa interlocução aí. Eu não vivi de perto essa vibe dessas agências no formato assim, de dupla e tudo mais. O máximo que eu tive de contato foi indo visitar alguma agência grande ou indo fazer algum freela numa agência grande e acabar tendo esse contato, mas não era algo diário, não era algo nessa pegada como vocês vivenciaram, né? Eu já vim de uma época já muito de freela, de trabalhar sozinho também, que também é outro tipo de ego, né? Que a gente tem que eu acho que é legal falar um pouco também. A gente tá falando sobre o ego em agência, né? O ego Sim. da pessoa que tá ali junto num grupo grande de pessoas, e aquela pessoa é o astro rei ali, tipo esse VP, né, que você comentou. Uhum. Só que eu já vim de uma realidade onde você era o freela sozinho e é meio que você por você mesmo, né? Então Mais você difícil ainda, acaba Rafa. você acaba passando tanto tempo sozinho que quando você vai pro grupo é até difícil de você trabalhar esse senso de equipe, de coletivo, né? Eu fiquei um bom tempo trabalhando sozinho, depois eu trabalhei um tempo com um grupo de profissionais, voltei a ficar sozinho depois. É, e na Moody eu acho que foi onde eu consegui amadurecer mais assim essa ideia de trabalhar como algo mais coletivo, algo mais feito pro grupo e pelo grupo, sabe? Que eu acho que é uma Uhum. parada que é muito forte na Moody, assim. A gente sempre tenta imprimir algo que não me represente ou te represente, o que represente o Davi ou as meninas da parte de redação, mas assim, Sim. que expresse a agência como um todo, né? E Uhum. eu acho isso muito bacana. Eu tive esse processo pessoal e vou tendo ainda dia após dia de ser menos freela e ser mais parte de um grupo, de uma equipe, entendeu? Sim, sim. Você sabe que quando eu acho que é legal a gente falar, não sei se você estava essa época, Rafa, na agência, o Davi já estava certeza que a gente passou pela agência uma pessoa que ela não conseguia trabalhar em grupo, não é nem em grupo. Quando a gente fala em grupo, não é que vamos lá, cada um pega um pedacinho, não é isso, né? Uhum. Na verdade, a gente acaba tendo processo que a gente tem, a gente conversa antes, a gente, Várias todo etapas, mundo né? põe o seu olhar e o seu ponto de vista. Eu vou falar de uma forma geral, né? Põe o seu ponto de vista, a gente busca caminhos, e aí juntos a gente fala, poxa, esse é um caminho legal, esse sim, Uhum. esse não, para poder construir, né? E durante a construção a gente acaba que não fica sozinho no processo, a gente tem a participação dos envolvidos ali, né? Quanto mais a gente tem participação, melhor é. Se o cliente está envolvido, puxa,
aí é o melhor dos mundos. Então, Sim. é muito fluido isso hoje, né? Mas teve uma época que isso não era, e a gente a gente ficou tentando achar as melhores formas, né, Davi? E eu lembro que uma vez a gente entrou em choque com isso, porque tinha uma pessoa que não topava e deixava claro, não topo. Vim de agência que faz assim, aprendi a trabalhar assim, é assim que eu vou. E aí foi um choque pra gente, que a gente falou assim, poxa, assim. vamos assumir. Gabriela, total. Vamos assumir esse nosso perfil, que a gente só vai ter pessoas aqui que, né, que topem esse formato ou não. Vamos ter aqui um artista renomado e ele conduz sozinho e os outros vão lá e fazem o que ele pedir, de que jeito que a gente vai trabalhar. Eu acho que isso foi uma construção de todo mundo junto, né? Porque eu lembro que ficou bem forte isso pra gente, e a gente sempre conversou muito no processo, né? Conforme as coisas foram acontecendo. E aí, depois de um certo tempo, a gente acabou buscando as ferramentas corretas, enfim, os formatos. Amadureceu para isso, né? As coisas amadureceram de uma forma que hoje a gente possui algumas ferramentas, enfim, coloca o cliente, é tudo mais... Está tudo agora institucionalizado, assim eu posso dizer? Sei lá. Sim, acho que sim. Acho que sim. Eu acho que é assim mesmo. Vamos lá. Que ficou tão pomposo, achei. Mas hoje isso já é uma coisa que faz parte da agência, né? Então ficou mais fácil. E aí, como o Davi puxou a história do design thinking, eu acho legal a gente falar disso, né, Davi? Principalmente a forma como isso entrou no nosso dia a dia e como a gente buscou esse formato do design, né, para dentro do nosso fluxo de trabalho, né? Eu acho que a primeira medida que a gente tomou, assim, foi ter a consciência de que todo mundo tem o mesmo peso nas opiniões, né? Então a gente às vezes até chega a ser chato de ficar cobrando, pô, e aí, fala aí, o que você tá achando, não sei o quê. Porque é importante. Se você deixa isso passar em branco, lá na frente vira um problema, porque acaba, tipo, ficando pra trás, né? E você não valoriza isso. E a gente pesa nisso, né? Tipo, pô, fala aí, não sei o quê. Tá em alguma reunião, tipo, fica cobrando a participação das pessoas. É justamente pra isso, pra continuar alimentando, né? Que é a história de cada um ter um olhar, né? Pra gente isso é muito forte. Nossa, enriquece muito. Tipo, quando a gente fez equipe lá, foi muito importante, tipo, as pessoas que não estavam envolvidas no projeto participarem e dar opinião, o mesmo lance do aeroporto lá também, ter os olhares das pessoas que não estavam 100% imersas foi muito importante para nós, né? É muito rico, é muito poder rico. voltar atrás e tal. Uma outra coisa que eu acho super importante falar sobre quando a gente toca no assunto de ego é o fracasso, né? Tipo, como lidar com ideias que não vão para frente e entender que elas não são um erro, não são fazem parte desse literalmente processo, fracasso. Fazem parte do aprendizado, né? Tipo, isso é muito de que importante. forma que você encara o erro, né? Exato. O lance da frustração. Isso é muito problemático, porque acredito que ainda tem lugares que cobram muito o assertivo. Tipo, você não pode errar, né? Então, você fica naquela... eu acho que... Eu já ouvi gente de cliente, então eu fico na parte de criação, mas hoje ando muito mais no universo do atendimento, ali alinhando com os criativos, né? Com o Davi e com o Rafa. Eu já ouvi de cliente do tipo, precisamos fazer isso. Aí você começa a buscar mais informações, né? De um briefing, tá? Não, isso a agência se vira, isso não é problema meu. Tipo,
Quando você escuta esse tipo de coisa, você já entende que aquela pessoa ali, ela já é de uma outra escola. Ela não... Talvez, se a gente fica ali apertando, ela não consegue alcançar aquilo que a gente está pedindo, que não é... Eu não quero a resposta, né? Eu quero o olhar dela em relação àquele problema. Porque depois eu tendo o olhar dela, eu tendo os outros olhares das pessoas. É uma equipe multidisciplinar mesmo, né? O cliente tem um jeito de olhar o problema. E dentro do cliente são vários os olhares também, né? Tem a cara da comunicação, tem o cara do comercial, tem o cara do, sei lá, do suporte. Então, a hora que a gente tem a oportunidade de ter acesso a essas visões, poxa, o trabalho é outro. Não que a gente não vai entregar, né? Eu acho que a gente tem que parar com com essa história de que a agência faz milagre, porque a agência não é um milagre, né? A agência, ela vai trabalhar em cima daquilo que ela tem de informação. Se o cliente fala para mim, olha, agora... Se vira, isso é um problema teu. Eu não sei como resolver isso. Se vira, isso é um problema seu. E na hora que você vai buscar informações para desatar esse nó, você busca ele para tirar alguma dúvida, né? Para captar, você já cata ali. Isso é muito difícil, né, gente? Eu acho que é cultural mesmo. É dessa escola da publicidade antiga, onde os magos vinham e desciam ali uma luz naquela pessoa, ela tinha uma super ideia, ela não era questionada. Então é o jeito de olhar que eu acho que mudou, mas assim, ainda a gente acaba ficando muito de cara com esse tipo de postura. É claro que já mudou muito, mas a gente ainda encontra, né? Nossa, ouvindo você falar, deu para enxergar um abismo entre a agência e o cliente quando você toma esse tipo de postura, né? Do ego, né? Do que a gente tem falado. Cara, tipo, são tantas lacunas que ficaram aí que poderiam ser, tipo, muito bem resolvidas com uma colaboração ali, cara, entre ideias, entre argumentos. Cara, quantas vezes não vão e voltam um trabalho por conta disso, desse abismo? Exato. Cara, é absurdo. Sabe o que eu acho muito curioso? Eu não sei se essa é muita viagem minha ou se vocês pensam igual também. Talvez seja viagem de nós três também, porque as pessoas não pensam igual. Mas enfim, eu acho muito curioso, eu tenho uma percepção de que na real, nada disso é uma novidade, mas um voltar às raízes, assim, sabe? Eu tenho a impressão de que a gente como ser humano nós somos seres feitos para viver num lance muito coletivo. E eu vejo que quando você coloca alguns séculos atrás, a gente vem de uma vibe muito colaborativa, de muitas pessoas juntas, botando a mão na massa para poder realizar algo junto. E a gente vem numa fórmula assim, pós-era industrial, de ego, muito ego, de muita coisa subindo e crescendo, de nomes aparecendo, onde eu acho que meio que estimula esse tipo de situação. Não só a gente tá falando sobre a área de criação, de publicidade, mas isso tem uma veia artística assim, muito forte, né? Esse lance do cara, que é esse mago que vocês estão falando, que baixa o santo nele ali naquele momento, e ele cria algo maravilhoso, porque ele é um ser iluminado, algo assim. E eu vejo que esse lance de juntos somos mais fortes, esse lance mais assim coletivo, aponta muito para nossa origem, assim, sabe? Não é algo assim, estamos criando algo novo. Eu tenho a impressão de que a gente está voltando às raízes de ser um povo que se une para fazer algo, e não de uma pessoa que se vira sozinha. Deu para sacar, assim, ou é muita viagem? Sim. Eu tenho a impressão que as pessoas, tipo, têm a tendência de dar muito menos relevância a conquistas pessoais, falando desse aspecto, né? Sim. As pessoas levam muito menos em conta conquistas pessoais e muito mais em conta o desafio em grupo, né? Tipo, o que você conseguiu desenvolver com um grupo de pessoas, né? Porque o impacto é muito maior, né? Tipo, o quanto você impactou com aquele... com aquele projeto que você desenvolveu em grupo. Impacto esse
gerado em quem recebe o projeto, em quem utiliza o projeto, em quem realizou o projeto também, né? Porque Exato, se a exato, gente exato. entra em um projeto novo como grupo e realiza, a gente sai dele uma pessoa evoluída, uma pessoa melhor, uma Pô, pessoa maior, né? gente, olha o E é quanto de muito louco aprendizado a isso. gente não tem em cada projeto. É gigante. É Total, louco Os isso total, demais. mercados que total. a gente atua, né? Toda a pesquisa que a gente faz. Agora, vocês estavam falando, eu achei muito legal que assim, ó, se você for pensar, o nosso intuito sempre não é ser o fornecedor do cliente, né? Eu não quero ser a agência fornecedor. Eu quero ser o parceiro de time dele, de chegar, sentar e construir junto. Por quê? Porque nós Sim, temos uma expertise e ele tem a dele. O que a gente tem que fazer é fundir essas coisas, né? Então é o lance da equipe multidisciplinar mesmo. Não é porque o cara não senta no computador e cria uma chamada de uma campanha, um conceito, um posicionamento, né, de uma campanha, que ele não é tão bom e tão, né, tão necessário dentro desse projeto, porque Total. eu acho que é isso, assim, todo mundo, a gente quando consegue unir, é o que você estava falando, Rafa, a construção de um projeto do todo é muito maior do que o projeto de um indivíduo só, até porque a gente está na era do engajamento, na hora que você coloca várias pessoas construindo junto, é um outro o resultado é completamente diferente. Você engajou todo mundo ali, né? Todo mundo vai querer que dê certo, todo mundo vai estar junto, vai estar impulsionando, compartilhando, enfim, divulgando. Estou falando em campanha, né? Voltando para o nosso. Olhando para o nosso universo. Então, na hora que você coloca todo mundo nessa construção, vira um projeto de todo mundo. E aí, a história do compartilhar, do engajar, já tá feito, né? O lance da comunidade que Total, você criou total. ali em prol Sim, daquela coisa que está exatamente. acontecendo, aquele pode projeto, crer, enfim. pode crer. Né? Eu acho muito, muito legal. É o lance do fornecedor, não queremos ser fornecedor. A gente falou, eu lembro que quando a gente tocou nesse assunto da pauta, uma coisa que a gente falou muito era o lance das visões, né? Então, a visão, quando a gente olha pela função do design, por que isso hoje está tão em evidência, né? Porque o design eu sei, gente, parece até um pouco viagem, mas se a gente voltar e pensar na função, né? Qual o que é a profissão do Uhum. design? Então, o design é Uhum, o a cara essência. que cria pensando sempre num aspecto da necessidade de atender, né? De atender visualmente, ergonomicamente, visualmente uma necessidade em função de algo. Então, por exemplo, quando você vai fazer uma cadeira, a gente até conversou sobre isso, né? É, O cara Uhum, que vai desenhar uma cadeira, ele tem que saber para quem ele vai desenhar, onde essa cadeira vai ficar, qual a necessidade, né? quem Da é essa pessoa. pessoa, né? Quais as necessidades dela, se ela vai ser confortável, se ela não vai, se ela vai ser uma cadeira que o cara vai ficar muitas horas ali sentado, se não, se é uma cadeira onde ele vai sentar, pôr o bumbum e levantar já não. Propósito, né, dela. Então, o que Fala acontece? muito sobre O isso. design, ele trabalha em cima desse usuário, né? Então, eu acho que, por isso que, eu acho que no decorrer aí da história que a gente estava contando, né, lá das agências, dos criativos, eu acho que começou a se fundir muito esse papel, porque hoje a gente trabalha a comunicação como um todo, agências de publicidade, agências de design de comunicação, tá todo mundo olhando para o usuário, né? Para Sim. sim. quem é o cara. Então a gente mudou eu acho que foi o grande divisor foi esse, né? A grande mudança, vamos assim pensar, foi essa. A forma que a gente olha. Nós, como designers, a gente precisa olhar o usuário, porque não tem um Total. produto ou um projeto se eu não souber para quem que eu estou entregando, né? Pois é. Exato. Então eu acho que essa função do design ela acaba sendo muito resgatada. Até eu não sei se parece muita viagem o que eu vou falar agora. O Rafa tinha falado aquilo do lá atrás, do construir e tal. Eu vou ler aqui para vocês, gente, uma definição que está no Wikipedia. Eu sei que o Wikipedia talvez não é o melhor dos dicionários, mas é o Wikipedia. Então tá lá, o designer, eu vou falar a definição de designer, só para a gente pensar em relação a isso, né? Ó, o designer ou projetista é um profissional que desempenha atividade especializada de caráter científico, técnico-científico, criativo e artístico para elaboração de projetos de design passíveis de serialização ou industrialização.
e que atendam tanto no aspecto do uso quanto no aspecto de percepção, a necessidades de materiais e de informação visual. Aí tá, em inglês, o termo se refere a qualquer indivíduo que esteja ligado a alguma atividade criativa ou de projeto. Então, é o lance do projeto mesmo, né? Eu achei muito bom porque a gente acaba que hoje trabalha em cima disso, a gente voltou, né? E hoje a gente trabalha em cima disso de uma forma mais holística mesmo, né? Então, é o olhar o projeto como um todo, trazendo todos esses olhares e essas opiniões e esses universos de todo mundo que está participando para dentro desse projeto. Exato, exato. Eu acho que foi meio Não tá, que isso não que a tá gente falando nada falou. sobre fazer milagre, nada do tipo, não, Não né? tem, olha só. Não tem. Eles que se Desenvolver um virem com projeto para isso. resolver uma necessidade, né? Essa é a parada. Acho que é isso mesmo, menino. Bom, eu queria. Eu tinha feito uma listinha também de umas dicas pra não cair no ego. Uou! Legal, Legal, né? legal. Então, primeira dica, que a gente já até falou sobre, que é não se isole, né? Tipo, não fique no quadradinho ali, isolado no seu pensamento ou até fisicamente, né? Expande isso, né? Tipo, inclua pessoas nesse processo. Olha aí outra dica boa. Incluir pessoas durante o processo é uma forma de você, tipo, não alimentar esse ego, porque infelizmente isso é intrínseco, né? Tipo, faz parte da gente. O ego, ele tá dentro de todo mundo. A questão é você saber lidar com ele ou não. Eu acho que é trabalhar o ego, né, Davi, no sentido de fortalecer e te dar segurança para você continuar. Não ele Exato. crescer além disso, né? O ego é muito similar à masculinidade. Você pode ser. Uau! Não, não é? É Parando muito pra bom. pensar, tipo, Sim. quando você tem um ego inflado, é a masculinidade frágil, né? É quando você não pode ser desafiado, não é? É real. Quando você Eu vi, lida com isso. Oi, Rá. eu vi um tempo atrás alguém usando um exemplo disso, não sei quem foi, mas usando o exemplo de duas bexigas, né? Três bexigas, na verdade. Uma bexiga que é esse ego, né? Uma bexiga muito cheia, esse ego ultra inflado, ela estoura muito rápido, né? Muito fácil. Você encosta nela, ela já tá estourando. Então essa coisa é É, super, super delicada. Só que um ego muito murcho, essa bexiga quase vazia também, não cumpre a função dela, né? De ser exato. bexiga, no caso. Ela fica murcha, ela fica para baixo, ela fica derrubada ali. Quando você Tem que consegue ter ali. dosar esse equilíbrio, você consegue ser o que você deveria ser, sem ser frágil, sem ser derrubado por aquilo, tal. Você consegue encontrar esse equilíbrio, né? É o equilíbrio, perfeito, muito bom. Massa. Muito bom. Pronto, aí, a analogia é perfeita. Muito bom do lance do equilíbrio. Uma outra coisa legal da dica é, tipo, pensar o porquê que você se tornou um designer, né? Tipo, é pra você ser bem-sucedido, é pra você ser famoso, sei lá, tipo, ou é pra você, de fato, voltar pro que a Ana falou e poder resolver Atender, né? Atender a atender necessidade do usuário. projetos e tudo mais, tipo, que realmente vão ter um impacto na vida de alguém, né? Uhum. Aí fica aí de acordo com o que De você cada um, escolher, né? Eu acho. Você tem mais alguma dica, Davi? Sim. Tem. Tá. E a última é não pare no sucesso, né? Tipo, não se Não se limite a ele, né? prenda. Não se prenda a sucessos que você já teve, né? Tipo, que é o lance do, tipo, uma vez eu fiz uma campanha maravilhosa, que, sei lá, e ficar, tipo, preso nessa época e não olhar pra frente, né? Sim. Porque você vai ficar preso no ego daquele projeto e vai esquecer dos outros. E isso é um grande problema também. Sim, sim. Real. É isso. O que eu queria falar que quando você
estava dando as dicas, eu pensei muito em quem está chegando agora no mercado, né? Quem está saindo da universidade, saindo dos cursos, enfim, freelando. O que acontece é que eu acho que dentro das faculdades, das universidades, essa coisa do ego, ela é importante para trabalhar a segurança da pessoa que vai sair dali para trabalhar, que é isso que a gente estava conversando aqui agora, né? Então, o cara tem que ter um mínimo de segurança para falar, não, cara, eu dou conta, eu vou fazer. Você tem meio que meter as caras, né? Ou não, você já tem, então você tem que testar, se testar. Eu acho que essa história do se testar mesmo. Porém, tem que ter muito cuidado na hora que sai, né? Porque um currículo, um título de uma universidade, um curso, ele não faz de você o maior dos, né? Ele não faz da gente o designer famoso, né? Ele apenas nos ensinou e nos deu a base, né? Então não quer dizer que eu saí dali, eu sou obrigada a estar no status tal, não, pelo contrário. Existe toda uma construção que você faz, né? É claro que isso pode acontecer muito antes, com faculdade, sem faculdade. Eu acho que não é nem isso que eu tô querendo dizer. O que eu tô querendo dizer é que a gente tem que ter muito cuidado, né? Que na hora que você sai para a rua, na hora que você sai para o mercado, né? Sai para o mundo real, as coisas não são tão controláveis, onde você vai reinar ali como o único criativo foda. O mundo é muito mais amplo do que se pensa. Então, às vezes a pessoa reina ali naquele universo. Na hora que a pessoa sai, ela pode imprimir. Ela pode, que o mundo é outro. Ela pode imprimir então, uma postura que não vai ser legal, né? E que vai até tirar ela do jogo. Porque, poxa, olha, se você não entendeu que aqui é vida real e a gente precisa ter um trabalho um pouco mais fluido e orgânico, já era. Basta a gente pôr uma campanha, quantas e quantas campanhas a gente não vê nas redes sociais, as pessoas falando, cocriando, enfim, o público lá opinando, e aí novas campanhas são criadas em cima daquilo que foi falado ali. Você imagina se tem alguém com ego inflado que criou uma campanha que depois vai mudar porque alguém falou alguma coisa? Você imagina o problema que isso não causa, né? Então, as pessoas elas têm que pensar que o mundo que a gente vive hoje, eu acho que ele é muito mais ele é muito diverso, onde as pessoas, todo mundo opina, né? Não fica só no cliente, não fica, é muito dinâmico, né? Ele não fica só no cliente que aprovou e pagou o trabalho, ele vai para a rua e na rua ele tem que atender às expectativas, porque se ele não atende, o cliente vai falar. Hoje em dia o cliente ele tem esse poder, né? De dar opinião, enfim, de participar das empresas, e por isso que a gente precisa estar muito atento no tudo que está acontecendo. Não dá para ficar dentro de uma caixinha. A dica que você falou do não trabalhe sozinho, como que é a dica 1, Davi? Dica 1 é não se isolar. Não se isolar, porque eu acho que é bem isso mesmo, né? Você tem que entender que outras pessoas estão aí no jogo e você tem que ouvir, né? Eu acho que é o lance do ouvir, que precisa estar muito bem alinhado ali quando você está entrando no mercado, né? Porque senão você pode se dar mal, como a gente sabe que acontece muito por aí, né? Sim. Eu queria dar uma dica, uma dica boba, mas é legalzinha, uma dica de filme, na real. Tem um filme que tem no Netflix, não sei se vocês já viram, não me lembro se ele é argentino ou se ele é espanhol agora. Chama A Casa. Não é um filme incrível, não é maravilhoso, mas ele conta um pouco a história de um profissional da velha guarda, assim, que tá cheio de ego, querendo viver dos seus louros do passado. E a coisa descamba, não dá muito certo, e ele acaba entrando numa crise existencial muito grande e depressiva, e a parada descamba pra um lado muito doido. Não é uma obra-prima, mas é um filme gostoso de assistir, pra quem curte um suspense. É legal e tá dentro desse tema aí, mais ou menos, né? Lembra bastante o Parasita,
aquele filme coreano que ganhou muito Oscars É do no ano mesmo passado. cara? Não é do mesmo cara, mas é bem inspirado, assim, eu acredito. Ele foi lançado um pouquinho depois de Parasita. Se não me engano, inclusive a produção Netflix mesmo. Você vê que ele tem, assim, um pezinho forte ali no Parasita. O cara quis dar uma pequena emulada, assim. Inclusive no nome, né? Chamar a casa. Foi influenciado, Rafa. Foi levemente influenciado. Novamente, expectativas médias, né? Uma obra-prima, mas E o achei medo. que Olha o medo de dar dica e de alguém criar muita gongar. expectativa, exato. Mas eu achei interessante porque envolve esse tema, né? Exatamente desse profissional que a gente está falando, que tem esse ego infladão aí e se vê na meia-idade querendo viver dos louros que ele viveu há 20 anos atrás e dos projetos que ele se apegou e tal. Legal, que E a bacana. parada desenrola, é bacana, fica de lição de casa quem quiser ver. Ah, que legal. Vou assistir no fim de semana, então. Também Legal. quero. Próximo filme para Se for ruim, eu vou conversar. falar. Se for ruim, a gente fala no possa próximo lá. podcast. Olha, acho que, mais uma vez, fazer um convite, você que não é operador de milagres como nós, e tiver a fim de trocar ideia, o canal tá aberto aí Liga nós. pra isso, né? Sim, sim. E mais uma vez, essa história do colaborar, né? A gente começou falando de colaborar, a gente foi para muitos assuntos, mas é o lance da gente construir juntos, né? Se quem quiser chegar e sugerir, não só sobre esse assunto, mas outros pra gente conversar, vai ser super bem-vindo pra nossa roda aqui, certo? Isso, show. É isso, meninos. Beijos. Então voltamos. Beijo. No nosso blog vamos colocar aí as referências que a gente trouxe. Os links todos. Tanto do filme agora que o Rafa mandou. Vamos pôr as dicas, Davi. Uhum. E o Mad Men. Vamos colocar tudo que a gente falou aqui. A gente vai criar lá um conteúdo pra ficar mais fácil. Show. Fechou? Boa. Fechou. A Thaís que se vire. Tá, dica da Thaís. Thaís que lute. Então tá, meninos. Beijo, até a próxima. Beijo, até mais. Beijo. Tchau, tchau. Falou, tchau.